Está começando mais um Diário Gunnercast. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Diário Gunnercast. Vou conversar aqui mais uma vez com Gerson Barbosa e Felipe Proença sobre o que foi a semana do Arsenal, uma semana que a gente foi para Goodison Park, vencemos o Everton por 5-2 fora de casa, primeira vitória da gente fora de casa na Premier League. Teve gol de Alexis Sanchez, teve gol de Ozil, teve passe de Ozil para gol, de Lacazette, teve o trio Ozil, Lacazette e Alexis Sanchez jogando pela primeira vez juntos os três e começando o jogo também. E aí depois vencemos na terça-feira contra o Norwich na Copa da Liga Inglesa. Então, tudo no sentido de Arsenal, todo mundo do Arsenal, por enquanto, no geral, pelo menos dentro de campo, é a forma positiva. Então, vou conversar um pouquinho sobre o que foi essa semana do Arsenal com Gerson Barbosa e Felipe Proença. Aproveitem. Abraço. Olá, sejam bem-vindos a mais um Diário Gunnercast. Estamos hoje com o Felipe Proença e Gerson Barbosa. Seja bem-vindo, Gerson. Obrigado aí, boa noite, bom dia, boa tarde pra todo mundo aí que tá ouvindo. E aí, Felipe, bem-vindo de volta de novo. E aí, tudo bem? Tudo bom, né? Uma semana cheia de positivos, né? Acho que a vitória, conseguimos a primeira vitória fora de casa contra o Everton na Premier League. Aí na terça-feira a gente ressuscitou ali no finalzinho do jogo para avançar na Copa da Liga Inglesa. Então, uma semana positiva, diferentemente da semana passada contra o Watford, né, Felipe? A vitória é boa contra o Everton fora de casa. Exatamente. Depois de um começo bem fraco, especialmente fora de casa, o Arsenal conseguiu uma vitória e acho que, além dos 3 pontos, a atuação foi bastante animadora. Uhum. E, é, Gerson, tu acha que precisa ter um pouquinho de calma em relação à atuação por ter sido contra um Everton que já vinha de uma fase que agora depois teve a demissão de Ronald Koeman? Um pouco, eu acho assim, o primeiro jogo no nosso trio, né, o Sanches, Lacazette e Ozil juntos, deu pra ver a melhora que o time foi, né, bicho? A melhora que o time teve. Era absurdo, e os três parece que em alguns momentos do jogo, em algumas jogadas, pareciam que eles jogavam juntos há muito tempo. Então, assim, é bem animador, porque foi o nosso melhor jogo da temporada, justamente no jogo em que eles jogaram juntos, pela primeira vez. Então, é bem animador pro futuro, porém, é como você disse, é melhor manter a calma pela situação que o Everton tava. Mas, embora a situação dos caras não sejam lá das melhores, não sejam nas melhores fases, o time é bom, né? Não dá pra gente deixar isso de lado. Então, Uhum. dá pra se animar um pouquinho, sim. De certa forma, Wenger falou um pouco. Eu acho que querendo ou não, Wenger leva um pouco em consideração também o fato de o Alexis e Ozil estarem em final anos de contrato e tal. É, eu, particularmente, eu acho que se você usou a desculpa de manter eles para tentar ter uma temporada melhor e para tentar chegar na Champions League, que é o nosso objetivo da temporada, eu acho que se você manteve eles, não pode dar desculpa disso, não. Se manteve eles, é para jogar eles. E, e aí, eu achei que o Ozil teve a melhor partida dele com a camisa do Arsenal. Desde que eu consigo me lembrar, ele jogou muito bem do primeiro minuto até o momento que saiu. E pra mim, não sei se tu concorda, Felipe, mas pra mim foi um dos pontos mais positivos assim do jogo de domingo. Exatamente. Acho que talvez tenha sido uma das melhores atuações do Ozil com a camisa do Arsenal, e justamente no momento em que ele vinha sendo criticado, né, pela má fase, que já prolongava aí, acho que desde o começo do ano. Então, foi uma resposta positiva e bastante animadora para todos que estavam, de alguma forma, desconfiando do futebol dele. E do comprometimento também, né? Não entendi. Do comprometimento também. Exatamente. Perfeito. Assim, ele deu a resposta que todo jogador deve dar.
no campo, né? Melhor do que ficar falando em Instagram e não sei na onde, É. é responder no campo e responder da melhor maneira possível. Uhum. E assim, é, jogando a bola pra tu, Gerson, eu acho que não só em relação ao que ele produziu no sentido de gols, de assistências e chances criadas, no caso de chances criadas, ele foi até agora na Premier League é o jogador que criou mais chances em um só jogo, criou 8 chances nessa Premier League 2017-2018 e e aí não só isso em relação ao que ele produziu, mas também ao esforço dele nos 90 minutos, né? Ele buscava a bola, defendia, marcava, ele ia na defesa buscar e sair pro jogo, enfim. Ele não estava se escondendo como a gente em alguns jogos viu ele fazer. Ele estava buscando o jogo, ele estava atrás do jogo de fato, né, Gerson? Isso. Eu vejo assim a situação. O Ozil, pra mim, não só pra mim, mas pra todo mundo, acho que é um senso comum que o Ozil é um jogador extraordinário, né? É um dos melhores camisas 10 do mundo, assim, um dos melhores playmakers do mundo, né? Isso aí a gente não pode negar. O que eu vejo, que eu já até falei aqui, é que assim, ele não tá motivado. E não adianta você ser um jogador muito bom, um jogador sensacional, se você não tá motivado. O Sanches a gente deixa de lado porque, enfim, o cara é motivado por si só. Mas não adianta você ser muito bom e você não tá, sabe, com aquele negócio de, sabe, que nem ele era no começo, de independente do time não tá ganhando títulos há muito tempo, independente do time não tá em boas situações, de sempre chegar e só chegar, nunca ganhar. No começo ele ainda dava aquele discurso de não, é pelo treinador, o cara é absurdo, o cara é sensacional. Já tem uns 2 anos, 1 ano e meio que ele não tá nisso, e coincidentemente é a época que ele não que ele tá em uma fase, digamos assim, que ele não joga, que ele se esconde, como você falou. Então é bem óbvio esse tipo de coisa. Como eu falei, ele não dá pra negar. Acho que ele é o tipo de jogador que vai ter alguns momentos em que ele vai jogar muito bem. Como foi o caso do Everton, né, cara? Eu acho que ele só precisa de uma motivação. Não sei qual foi a motivação dele para domingo. Não sei o que aconteceu com ele em geral. Espero que Mas o cara aconteça jogou mais muito vezes, bem. né? Só espero Pois que é, aconteça espero mais que vezes. continue. Que a consistência Assim, continue. é o que a gente pede dele, né, em geral, assim. E não só dele, mas acho que em relação ao Arsenal também. Eu tô vendo aqui de volta o gol. Porra, bicho, a jogada começou na zaga. A jogada começou com ele na zaga. Ele recebeu uma bola ali na entrada da nossa área. Aí jogou a bola para Lacazette. Lacazette fez uma tabela com o Ramsey. E aí jogou a bola na esquerda para Alexis, que fez um cruzamento bem preciso para Ozil cabecear. E eu acho que não só em relação a Ozil a gente tem essa crítica, mas em relação ao Arsenal também. A gente vê esse Arsenal que jogou contra o Everton, mesmo que o Everton esteja mais fase, mesmo que Ronald Koeman seja demitido no dia seguinte. Mas se a gente jogasse assim contra o Watford no domingo, no sábado passado, no sábado anterior, eu não tenho dúvidas que a gente teria ganho. Porque a gente jogou muito bem ofensivamente desde os primeiros minutos. A gente jogou bem defensivamente também, apesar de uns erros aqui ou ali, principalmente no gol de Rooney. É, mas é difícil você defender contra um time quando o time joga como jogou no domingo passado, né, Felipe? Sim, exatamente, como você falou, o Arsenal não pode viver de lampejos, né, durante a temporada, de atuações grandiosas e atuações pífias, como vem acontecendo nesse começo de temporada. Uhum. Tem bola para jogar muito mais do que está jogando, então assim, a gente espera que o time possa chegar manter uma regularidade, não só de resultados bons, né? Mas sim de atuações boas, né? Porque aí você começa a criar confiança no time. Uhum. É, a gente, a gente quer que o time ganhe, mas acima disso eu penso assim, assim como né, para qualquer outro clube que eu acompanho. É muito melhor que você ter resultado bom é ter atuação boa, mostrar organização, mostrar criatividade, enfim. E aí o resultado vai ser consequência de tudo isso, como foi domingo.
que os dois gols que. Acho não, os dois gols que o Arsenal tomou foram falhas individuais. Uhum. Nossa, especialmente o segundo, É, foi horrível, né? foi Mas horrível. não pude acompanhar o jogo, só vi os melhores momentos. Uhum. Mas a sensação que eu fiquei é que, meu, que jogaço que foi. Como o É, Arsenal foi. teve chances de gol, poxa, perdi um jogo muito, muito, muito legal. Uhum. Eu. É, Pe- pe- Pelos lances em si. uhum. E foi um jogo. Eu acho que a gente fez do jogo um jogo interessante. Eu tô colocando aqui de volta pra ver os melhores momentos estendidos. Já 6 minutos de jogo a gente já teve duas chances na cara do gol. A gente teve uma chance que inclusive um lance que combinou o Ramsey, a bola de Ozil, de Sanches pra Ozil, que tocou pra Ramsey, Ramsey saiu na cara do gol com 2 minutos. Aí depois com 6 minutos o Lacazette já fez no gol de novo. Aí Pickford defendeu. E aí depois, com 8 minutos, teve a chance do Lacazette que Pickford saiu muito bem e defendeu também. Mas a gente foi no ataque, quando subiu, a gente foi no ataque, a gente foi sempre perigoso, né? E é o que pode se esperar, né? Primeira vez a gente viu Lacazette, Ozil e Sanchez junto, o resultado, pra mim, não poderia ter sido melhor, né, Gerson? Isso. Você falou de ataque. Tem que citar uma coisa também que a gente foi e a gente não estava sendo em geral nos últimos jogos. A gente está organizado, né, bicho? Uhum, A gente não foi pro ataque, seja o que Deus quiser, ali no terço final. A gente estava organizado, a gente tinha propósito, estava tocando a bola com propósito, estava fazendo toques rápidos para quebrar as linhas, enfim, não importa. A gente estava organizado. Isso foi muito importante para que a gente conseguisse fazer 5 gols, né? uhum. Então, E eu concordo contigo, principalmente pelo fato de a gente saiu de uma derrota difícil contra o Watford, porque foi uma derrota difícil de engolir. Teve todos os comentários de Troy Deeney, teve todo esse questionamento sobre é, o caráter da equipe, né, a força da equipe para ganhar jogos, enfim, questionando todos os jogadores e aí a gente começa o jogo 12 minutos sofrendo um gol. E aí eu acho que a equipe se manteve muito bem, muito calma também para poder voltar pro jogo, né, de fato. isso. É, assim, acho que naquela situação dava para se manter calmo, né? A gente tomou um gol ainda no primeiro tempo ali. Uhum. Então, não foi um gol de abalar o torcedor, porque foi uma felicidade do Rooney, né? O cara chuta bem de fora da área, o cara sempre marca contra a gente, ele tinha que ter feito o gol dele, né? Não É. importa. Aí, Eu acho que também teve um sentimento de que a gente tava jogando bem nos primeiros minutos, né? O gol viria uma hora ou é, outra. o Arsenal tem dessas. O Arsenal, às vezes, ele toma um gol em algum momento, em algum determinado momento da partida em que tá melhor e não perde a calma. Isso é importante. Mas sempre que a gente vê, principalmente contra times grandes, mas foi importante ver isso, sim, mas como eu falei, não foi um gol de desestabilizar o time, porque foi um gol, uma felicidade do Rooney, foi um chute de fora da área, não foi um tipo de gol que o time trabalhou, que o time trocou passes, desestabilizou a defesa do Arsenal, não foi bem isso. Então, não tinha por que perder a calma naquele momento. O empate veio logo quase em seguida, o que melhorou bastante também a parte psicológica, mas foi importante sim ver a equipe mantendo um pouco da calma. Mas como eu falei, o Arsenal tem dessas. O Arsenal faz isso de vez em quando. 60% das vezes quando toma gol, principalmente quando é contra times intermediários ou pequenos. O Arsenal só não faz isso quando toma gol de time grande. Aí parece que perde o psicológico. De Não dá certa, pra entender. de certa forma também o gol de Monreal foi meio que um achado, né? Foi um chute ali de chaca de fora da área que Pickford rebotou. Sim, sim. E aí Monreal achar aquele gol antes do primeiro tempo acabar. A Foi gente voltou pro importante. segundo, a gente voltou pro segundo tempo com outro gás, né? A gente voltou pro segundo tempo muito mais Então foi uma tranquilo. conversa diferente. O gol deu uma conversa diferente no intervalo. Com É, certeza. isso. E eu acho que jogando a bola pra tu, Felipe, o jogo foi bem essa narrativa mesmo, né? A gente começou bem, levou o gol, mas continuou controlando a partida. O Everton pouco chegou. Eu acho que Shaq só fez a primeira defesa dele no segundo tempo, de fato, porque o único chute que deram no gol foi o gol de Rooney. E aí depois do gol de Rooney, eles não ameaçaram mais a gente, a área, pelo menos assim, muito perigosamente.
E aí a gente conseguiu a vitória no segundo tempo, né? Principalmente Lacazette, Ozil, Ramsey e Alexis foram muito bem ofensivamente, né, Felipe? Ah, perfeito, se entenderam muito bem, especialmente esse trio de frente. Uma coisa que eu queria colocar é que eu me lembro que no começo da temporada nós fizemos uma análise da temporada e nós opinamos a respeito da escalação do time e a escalação que, né, que a gente opinou, nós três, foi acho muito próxima do que o time vem jogando agora. Então, acho que acho não, é uma crítica pro Arsene Wenger, essa questão, né? Quantos jogos o Arsenal levou para chegar numa formação que qualquer um saberia dizer, né, a escalação, essa base? Para É, que inventar tanto, né? Sem necessidade nenhuma. Quantos jogos o Arsenal sofreu, especialmente os primeiros da temporada, exatamente com 8, pra ser essas preciso, pífias? 8 jogos. Exatamente. Então, não precisa ser nenhum gênio para saber que o time inicial do Arsenal tem que ser esse que vem jogando. É um absurdo. No domingo eu estava acompanhando o jogo pelo Twitter, eu não estava em casa, Uhum, e eu vi o Gerson tweetando, né? Pô, é a primeira vez que o trio, né? Lacazette, Alexis e Ozil vem jogando juntos. Aí uhum, quando eu vi os três, a escalação com os três, eu pensei, pô, será que é a primeira vez? Eu não tô lembrado. Aí uhum, eu vi ele comentando, aí eu falei, pô, é a primeira vez mesmo. Pô, no uhum, oitavo jogo da temporada, né, na oitava rodada da Premier League, os três foram jogar juntos. É um crime isso. uhum. E a atuação dos três, né, o entendimento, como o Gerson mencionou, escancara isso. Então, Eu acho, eu acho que tem um pouco de contratempos também, porque teve uma época que Santos estava fora, logo no início, aí depois teve uma época que Ozil estava fora, e aí você pode questionar se é verdade ou não, se eles estavam fora de fato, era mais uma forma de enrolar, mas eu acho que pelo menos há umas 3 rodadas pra cá, principalmente no jogo contra o Chelsea, já dava pra gente umas 4 rodadas pra cá, já dava pra gente ter visto eles três juntos, né? Eu acho que demorou mais do que deveria ter demorado. não, perfeito, exatamente. É bem lembrado que você falou, tiveram alguns contratempos, especialmente no início, mas alguns jogos, contra o Chelsea mesmo, saiu o Lacazette para entrar o Alexis, então algumas coisas assim meio fica difícil da gente entender, né? Uhum. Mas pelo menos entraram, vamos dizer, se comportaram bem, né, na primeira vez e a gente espera que daqui para frente não possam sair mais do time. Exato. Tocando em outro ponto agora, Granit Xhaka. Eu lembro que a gente, depois da Community Shield, a gente conversou bastante sobre ele. Ele teve uma partida sensacional contra o Chelsea. Lançamentos de 70 metros, acertando todos os passes. E aí começou a Premier League. Nem tudo são flores, né? Agora pra Xhaka. Eu acho que ele. Eu não tenho os status, as estatísticas aqui em mão, mas vou até procurar agora. Mas ele tem errado bastante. Eu acho que também tem dois fatores, mas eu queria ouvir a opinião de vocês em relação a isso. Mas ele tem errado bastante na área que não pode errar, né? Que é justamente na nossa defesa. E na nossa saída para defesa, ele tem errado. E esses erros, em geral, têm levado a gente a sofrer gols, né, Gerson? Sim, assim, cara, eu acredito que esse tipo de coisa aconteça com o Chaka porque ele não tem um jogador que complete ele no meio, entendeu? Eu não acho que o Ramsey e ele dão certo. Eu acho que os dois é pra jogar na mesma função. São pra jogar na mesma função, não para jogar um do lado do outro. A gente precisa de alguém que tenha um poder mais defensivo, como a gente já comentou aqui em outros podcasts, um Matuidi, que a gente perdeu talvez a chance, né, que teve que sair do PSG e tudo mais, gente desse tipo de jogo para jogar do lado do Xhaka ou do Ramsey. É essa maneira que eu analiso esses erros dele, porque ele está sendo sobrecarregado em funções em que ele não é tão bom. Então,
Sei lá, é assim que eu vejo. Eu acredito muito no Chaka, eu gosto do futebol dele, eu acho que ele pode dar certo, mas eu acho que ele só pode dar certo dessa situação que eu tô falando. Não acho que ele vai dar certo sozinho ali, fazendo essa função, entendeu? Acho que ele precisa de ajuda. Eu acho que ele não tá, assim, pelo menos eu acho que ele não, de fato não tá jogando bem. É, e isso fica um pouco exposto, principalmente nas atuações dele recentemente. Eu acho que contra o Everton ele tava muito. Contra o Everton não, contra o Watford ele tava muito dorminhoco em campo. Contra o Everton teve esse erro. Que é o tipo de bola assim que eu acho que também Mertesacker colocou ele um pouco na fogueira ali. Mas ele sendo esse nosso volante pelo meio campo, ele tem que estar ligado ao redor dele, entende? E quando a bola vem pra ele, em vez de olhar lá pra trás pra ver se Gay tá chegando, ele já sabe se Gay tá chegando, aí já muda, porque em vez de dar o tempo de chegar, de Gay chegar e pressionar ele, ele já devolveu a bola pro zagueiro e não tem mais a pressão em cima dele. Eu não sei o que, é que tu acha, Felipe. Então, eu achei que a gente fosse entrar nesse assunto mesmo. É complicado porque o Mertesacker dá bola na fogueira, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo, a gente pode falar, pô, o cara tava desligado, não poderia estar, mas ao mesmo tempo é uma fração de segundo ali para ele pensar. De repente ele poderia já chegar rachando a bola e, né, chutando para fora, sei lá, alguma coisa assim, né, mesmo que para lateral mesmo. É, Assim, acho que é o conjunto, acho que um pouco de falha na saída de bola, né, do Mertesacker, falha dele. Então, é um ponto que, uma desatençãozinha aí que não pode acontecer e aí que acabou culminando no gol. Embora o Rooney tenha sido muito feliz com a finalização dele. é, pra variar, Agora, né? Pra variar. gente, acho que Rooney e Drogba nasceram para fazer gol no Arsenal. Infelizmente. Pois é, mas aí no final eu acho que não importou tanto não. Claro, o resultado, né? A gente ganhou. Mas eu acho que o Chaka precisa dar uma melhoradinha em relação às produções dele, é, defensivamente falando. E a gente falou de Osso, falou de Chaka. Eu queria tocar em dois: Lacazette e Alexis. Primeiro, Felipe, contigo de novo. Alexis, ele. Tu não acompanhou o jogo, mas dava pra perceber, eu acho que pelos maiores momentos, que ele tava com aquela sede daquele gol. Ele tava procurando, ele tava com fome. E aí quando o Arsenal já tinha liquidado o jogo, 4-1, ele tava atrás do gol dele, tentava chutar, tentava criar a oportunidade, até que criou, né, nos acréscimos já, ele basicamente achou o gol dele, né, Felipe? Exatamente. Deu para perceber que ele jogou bem, mais uma vez. É incrível. A capacidade do Alexis de tirar alguma coisa da cartola é fantástica. Em vários jogos, né, que o Arsenal às vezes sofre para encontrar alguma alternativa, alguma coisa, ele pega a bola e ele faz cada jogada que é fantástica. O passe dele pro gol do Ozil foi... Parece que ele colocou aquela bola com a mão na cabeça do Ozil. Foi E o muito último preciso. gol no final, né, nos acréscimos, foi também... Pô, ele levou a defesa inteira do Everton e incrível. Incrível o poder de decisão e de calma, né? Ele chama a responsabilidade mesmo. Poxa, se ele sair vai deixar bastante saudade. Bicho, é complicado. Vamos falar sobre isso não, que é uma semana que a gente tem que ser positivo, beleza? Vamos tentar ser positivo essa semana, porque tá complicado. Mas Concordo. eu, é, mas eu tô, inclusive, depois do jogo, eu fiquei olhando o replay do gol. Ele tem cinco marcando. Ele tem. Deixa eu ver se eu acho aqui a imagem. Mas tem Sigurdsson marcando ele, Keane marcando ele. Tá lá também Jagielka. Tá lá também Baines. E ele ainda assim consegue achar um espaço pra fazer a finalização e fazer o gol. E que finalização também, né, Gerson? Isso, tava faltando o dele no jogo naquele momento, né? A Lacazette já tinha guardado, o Ozil já tinha guardado, ele já tinha dado uma assistência sensacional e ele também tava fazendo um jogo absurdo.
Então, com os outros dois fora de cena, acho que o Lacazette já tinha sido substituído e o Ozil também, tava faltando o gol dele. É claro que tinha que ser um golaço, né, bicho? O cara joga muito, tem que dar um jeito de renovar com esse cara, não tem como. É, é foda. Zé, eu tô vendo aqui, tem Baines, Sigurdsson, Keane e o lateral direito do Everton é Kane, eu acho, o lateral jovem. Os cinco estão marcando ele, ainda assim ele acha um ângulo pra bater, né? Alexis. Alexis Sanchez. Enfim. É... E Lacazette, Gerson, o que é que tu achou dele? Seguro, seguro. Como eu falei, como a gente vem discutindo nos últimos tempos, ele traz uma dinâmica diferente da do Giroud, né? Velocidade, movimentação. E foi assim, um dos gols. Eu não vou lembrar qual foi o gol agora, mas foi um gol em que ele puxou o contra-ataque, em que ele Foi o de saiu. Ozil. Foi de Ozil. Isso. Que ele saiu puxando um contra-ataque da defesa. Ele fez uma corrida, ele que tocou, tabelou, recebeu, e tocou pro Sanches, avançou para receber de novo, mas o Sanches acabou metendo o cruzamento, conseguiu fazer o gol. O Giroud não teria feito isso, bicho. A gente nunca teria feito aquele gol se fosse o Giroud ali, entende? É. É uma dinâmica totalmente diferente pro Arsenal e é bom hoje em dia. Não acho que o jogador parado dá certo, mas pode dar com um time bom e certo ao redor dele. Mas não é o caso do Arsenal. O Arsenal sempre foi um time de movimentação. É. E, e tu, Felipe, pelo pouco que deu pra ver de Lacazette, o que é que tu achou dele? Cada jogo que passa, a expectativa em torno dele ele vai justificando, né? É. A sua contratação, as expectativas geradas. E eu assino embaixo o Gerson falou. Ele faz mais o estilo de jogo do Arsenal, completamente diferente do Giroud, né? Nesse quesito de dar mais dinâmica para ataque devido à sua velocidade e tal. E embora o Giroud seja importante também, mas é exatamente isso. Um time que o calibre do Arsenal que quer ser campeão, enfim, quer montar um time forte, é importante ter esse tipo de alternativa, né? Uhum. Exatamente. O Lacazette faz jus à titularidade e tem que continuar sendo titular, porque o Giroud no estilo de jogo acaba que matando muitas jogadas, mas o estilo de jogo completa bem o estilo do Arsenal, então a expectativa, né? A expectativa em torno dele cada vez vai se consolidando. É, né, bicho? E eu acho que eu falo pelo menos assim, pela maioria da torcida e falo por vocês também, quando eu digo que quando anunciou a contratação do Lacazette, eu acho que a gente tá numa expectativa grande e a gente quer ver mais e mais dele. Porque a cada vez que ele entra em campo, a gente vê o que ele é capaz de fazer. O gol que ele fez foi um gol, apesar de muita gente olhar assim, pô, ele recebeu na cara do goleiro, era só tirar do goleiro. A movimentação dele no contra-ataque, tanto no gol de Ozil quanto nesse gol que ele fez, o cheiro o faro de gol de atacante, né? Que ele, em vez de atacar a bola, ele espera a bola chegar pra ele, ele para de correr, deixa Kim, que tava marcando ele passar, para receber a bola ali livre dentro da área, né? Então, apenas 5 anos demorou pra gente, depois de Van Persie, né? Pra gente ter um atacante de fato que a gente olha assim e diga, esse cara pode fazer gol pra gente. A gente dá uma bola pra ele e vai fazer gol na partida. E por mais que ele tenha perdido no início do jogo, um gol que pra mim não foi um gol de fato perdido, foi mais mérito pra Pickford, que apesar de sofrer 5 gols na partida, ele foi também pra mim um dos destaques. Infelizmente, né, a gente poderia ter muito fácil ter feito mais gols. A gente deu um pouco de azar em alguns lances, enfim. Mas Lacazette pra mim, bicho, quem diria, né? 5 anos sem Van Persie já ser um atacante que a gente diga, porra, esse atacante vai conseguir 30 gols na temporada. Esse atacante vai fazer diferença de fato em campo. A gente tem Sanches, claro, a gente tem Ozil, mas um atacante ali mesmo, o centroavante que a gente quer e que a gente sempre quis, desde Van Persie a gente não tinha um cara desse, né, Gerson?
Bicho, encerra a análise aí. É, Tá bicho. sensacional, não precisa falar mais coisas, tá ótimo. Porra, assim eu fico até emocionado, cara. Mas é o sentimento, né, bicho? É o sentimento que Lacazette, eu acho que, pelo menos assim, pra mim, cada semana que passa, eu tenho mais vontade de ver ele jogando. Tenho mais vontade de ver ele jogando. E aí, quando, é, quando, quando a gente vê ele, Alexis e Ozil jogando juntos, pô, bicho. Fala o que? Não tem nem o que falar. A forma como os três combinaram dentro de campo, pra mim, foi sensacional. Enfim, eu acho que a gente tocou bem demais em relação ao jogo do Everton. Eu queria só tocar mais em um ponto. O Wilshere, primeira vez que ele entrou na Premier League, desde o ano passado, eu acho, não jogou, não tinha jogado ainda. Ele entrou e deu uma assistência pra Ramsey, né, Gerson? Isso. É, é sempre bom ver o Wilshere de volta. Acho que assim, a gente precisa ter um pouco de calma com ele, como eu acho a abordagem que o Wenger tá tendo com ele, eu tô achando certa. Que muita gente estava reclamando de que ele deveria ter entrado mais cedo, de que ele deveria já ter entrado como titular em algum jogo da Premier League. Eu vi gente falando isso, inclusive no lugar do Xhaka, como você bem pontuou, que não anda fazendo boas partidas. Eu acho que a abordagem do Wenger está sendo certa, de ir com calma com ele, colocar ele em jogos mais fáceis, em jogos menos complicados, para que ele possa ganhar esse ritmo de novo, né? Principalmente, ele tá jogando os jogos da Europa League e conseguiu, e entrou num jogo de Premier League agora, então assim, a abordagem tá certa. Quanto ao jogo dele, é sempre bom ver o Wilshere jogando bem, porque assim, pra mim, pessoalmente, o Wilshere coincide com uma época ele surgiu coincidentemente na época em que eu comecei a torcer Arsenal. Então logo me apeguei com aquele menino da base que tinha vontade de jogar, aquele jogo que ele fez contra o Barcelona, que foi assim, um dos jogos que eu mais tenho lembrança do Arsenal em 2011. Então, Tu, assim, é sempre bom ou, ver que ou tá falando do gol daquele grande o atacante Arsenal. russo, a Xavi? Isso. Então, assim, bicho, é sempre bom ver ele jogando de novo, né? Eu espero que ele possa manter uma sequência de jogos e que ele possa construir uma sequência de novo, que ele possa voltar ao time titular algum dia, que ele possa voltar àquele futebol, aquele potencial que ele tinha, né? Então, fico feliz de ver ele jogando assim, mas em relação à atuação dele, não tem muito o que falar. Jogou pouco, deu assistência, mas em geral, todo mundo jogou bem, né? Não tem o que falar de ninguém ali. Uhum. Os 5 a É. 2 tem muito. Mais os positivos mesmo dele voltar a campo e começar a jogar. É E, isso que. e tu, Felipe, é sempre bom, né, ver o Wilshere. Eu não sei, alguma coisa sobre ele que ele traz um lance diferente pra partida, né? Ele traz aquele algo a mais, né, como se diz. Ah, sim, qualidade ele tem mesmo. Eu confesso que não tinha esperança muito com relação ao Wilshere no Arsenal, não. Achava que. Já opinei aqui dizendo que, para mim, não deveria mais ficar no Arsenal. Mas é interessante, acho que como o Gerson falou, essa calma que o Wenger está dando para ele, de colocar aos poucos, né, nos jogos da Europa League, nos jogos da Copa da Liga, para que ele possa readquirir confiança, tanto da parte técnica quanto da parte física, né? Já que é um cara que sofreu e sofre com muitas e muitas lesões, né? A gente tem até um pouco de dó quando você vê que o cara não consegue às vezes jogar futebol, né? Quando tem aquele jogador que sofre muito com isso. Então, acaba criando uma expectativa, ao menos em mim. Então, assim, independente daquela opinião inicial que eu tinha, eu tô vendo que a gente acaba ficando assim, por mais que eu fosse contra, torcendo, né, para que ele possa, de repente, voltar à fase, né, a mostrar o potencial que ele tinha Uhum. e acabou se perdendo aí nesses últimos anos. Então, vamos ver, cara. Tomara que ele consiga. Acho que acima de tudo não se machucar mais, para Eu que acho. ele Hum, para que ele possa, né, fisicamente, aí você vai criando uma confiança natural. é, Dá muito dó quando o cara volta e logo já sente uma lesão de novo. Poxa, é é. complicado. Eu acho que é, tem dois jogadores assim no elenco hoje que eles
facilmente criticados, né? Eu acho que tanto o Walcott quanto o Wilshere. E eu entendo muito o fato de o Walcott ser muito criticado porque muitas vezes é de fato pela própria falta de qualidade de Walcott, né? Ele era muito promissor e muitas vezes ele acaba deixando a desejar em algumas questões. Mas Wilshere, eu entendo também que algumas vezes ele teve uma falta de comprometimento em algumas questões, é, quando se contundia, enfim. Mas, de certa forma, é difícil a gente torcer contra o Wilshere, né? Eu acho que, como o Gerson mencionou, muita gente, eu acho que nós três, a gente tem de fato acompanhado o Arsenal mais próximo justamente da época de Wilshere, né? Justamente da época que o Wilshere surgiu. E aí você, de certa forma, você cria uma relação com ele. Aí quando ele fica muito tempo fora de campo, e agora volta a jogar, é como, sei lá, é novo, né? E você volta a ver ele, você volta a enxergar porque a gente gostava tanto dele naquela época, né? Mas enfim, seguindo em relação ao jogo do Everton, na terça-feira a gente jogou contra o Norwich em casa pela Copa da Liga. E uma palavra, né? Nketiah. Em Felipe. Nketiah, 18 anos de idade, primeiro jogador a marcar marcar um gol da história do Arsenal, ou da história de Arsene Wenger no Arsenal, que ele tem menos, ele é mais jovem do que o tempo que Wenger está no clube, né? É uma coisa, pra mim, é uma coisa, assim, sei lá, é difícil de explicar, né, Felipe? Ah, exatamente. Foi muito interessante a forma que foi. Embora não tenha sido a estreia oficial dele, né, no profissional, porque ele entrou em acho que algum jogo da Europa League antes, Contra o mas Estrela, eu acho. quase que uma estreia. Entrar em 10 segundos e marcar um gol é muito. Nem nos É. melhores sonhos ele imaginaria isso. E aí depois ainda fez o segundo, decidiu o jogo, né? Só isso, menino. Acho que se não me engano, talvez vocês possam falar melhor que eu, mas acho que ele é tido como uma promessa da base, não é? Eu vou pegar o número dele aqui agora, mas ele é tido como uma promessa da base. Eu tenho um número aqui dele que os números. Ele foi recrutado pelo Chelsea. Ele era do Chelsea. Parece que ele sempre foi torcedor do Arsenal desde pequeno, mas ele jogava na categoria de base do Chelsea. E aí ele foi recusado, acho que há uns 3 anos atrás, parece. E aí foi quando o Arsenal contratou, entre aspas, assim, ele pra categoria de base, né? E aí ele começou a despontar. Eu acho que ele, junto com o Reece Nelson, são os dois mais. E tem o Willock também, mas eles são os dois mais promissores, assim, da categoria de base. Tem o Dragomir também, né? Quem? Sei lá, o Dragomir. Eu gosto do garoto. Eu gosto também. Ele é romeno, né? Dragomir. Isso. Tem alguns, mas assim, eu acho que criados de fato assim, que são ingleses, esses são os mais falados, né? Tem Bielik também. E eu queria tocar um pouquinho nisso também, a gente pode tocar um pouquinho sobre a base. Tem Bielik que tá machucado no momento. Macy foi titular porque Ospina estava machucado. Quem jogou mais dos jovens? Tu lembra alguém aí, Gerson, que jogou? Eu vou dar uma Macy olhada. Macy, eu vou dar uma olhada aqui mais quem jogou. O Jay da Silva não jogou? Foi, ele entrou jogou no, da Silva. foi jogando, Entrou. entrou no segundo tempo, foi. Na O prorrogação. Maitland Niles, né, que já tá jogando um pouquinho mais. Maitland-Niles tá jogando. Também, Maitland-Niles também é outra promessa também. Mas assim, eu sinto, assim, claro que é um pouco difícil dizer, mas eu sinto que a gente tá com a safra boa. A gente tem Reece Nelson, ótimo atacante, ele tem jogado no time principal um pouco mais como lateral, né, mas tem um pouco mais recuado. Mas ele tem jogado bem também. Não tanto assim para chamar muita atenção. Mas ele, Nketiah, provou ser uma grande promessa também. Eu não sei o que é que vocês acham. O que é que tu acha essa nova safra aí de jovens aí do Arsenal? O Arsenal, assim como alguns dos times grandes na Inglaterra, tem sempre um histórico de revelar bons jogadores, né? Principalmente nos últimos anos. Mas a gente não tem revelado. Eu acho que desde o Ramsey a gente não revelou ninguém
tão absurdo assim. Então, alguém Tem que, e que o Obi, né? Mas o Obi não se fixou ainda também. Não, ainda não, ainda não. Pois é, É. ainda é tido como um jogador com potencial, ainda não é Uhum. isso tudo assim, não. O Ramsey também, não tô falando como se fosse do calibre de Fábricas e Van Persie, né? Que foram os anteriores a ele, mas o Ramsey, pelo menos, ele tá constantemente no time titular, tem boas atuações, enfim. Desde o Galês a gente não teve mais ninguém revelado. Então, assim, eu coloco muita fé no Dragon Me. O Enkitia eu não sei, eu confesso que eu não conhecia ele antes do jogo ontem. Eu Aham. sabia dele, mas o futebol em si, não tinha visto ele jogar ainda. Posso Eu dar acho, uma estatística pra tu? diga. 70 pelo Arsenal, é, no, na, no sistema de jovens, ele jogou a temporada 2015, 2016, 2017, 2018. Ou seja, ele está desde 2015. Ele jogou 70 jogos, fez 53 gols. Ah, mas aí também a gente tem que lembrar que existe alguns Não, jogadores que claro. também já foram sensacionais na base e não deram certo no profissional. Não, Por isso que claro, eu claro, sempre claro. fico com, por isso que eu Pé sempre fico com atrás. o pé atrás. Uhum. Mas eu gostei, pô. O primeiro gol dele, o cara fez gol com 30 segundos em campo, ou menos que isso. Ele entrou, eu 15. lembro que a câmera, eu vi o gol, a câmera pegou ele entrando, em que Foi 10 entrou, ele correu segundos. pra área. Isso, acho que foi que nem aquele gol do Bentley lá na época. É, ele correu pra área, entrou, correu pra área, bateu o escanteio, a bola sobrou pra ele, ele fez o gol. Então, assim, ele já começou com o pé direito demais. Uhum. Aí, Literalmente no, com o pé direito, né? isso, isso. Mas assim, aí beleza, você pode falar, a bola sobrou pra ele só teve o trabalho de empurrar, mas sim todo um processo de posicionamento. Eu percebi no replay que ele ainda ameaçou ir pra bola, entendeu? Pra tentar correr, pra cabecear, mas aí ele deu um passo pra frente e ficou. Deu dois pra trás. Aquilo que você falou do Lacazette, de às vezes sentir, entendeu? Às vezes esse cara tem o faro, opa, essa bola pode sobrar aqui pra mim. Ele ficou, a bola sobrou, ele fez o gol. Então, assim, esse tipo de coisa conta. Posicionamento, noção. Então, foi interessante ver isso dele. E o segundo gol, né? Bola na cabeça, subiu junto com o zagueiro maior do que ele, diga-se de passagem. Eu tô tentando, E ele, justamente isso, eu tô tentando procurar aqui a altura dele, e ele pra conseguiu fazer saber. o gol. Até É, no replay reto que tinha para os dois, até o pulo dos dois, ele pulou menos do que o zagueiro. Acho que realmente foi acho que foi mais um cruzamento bem feito do que um cabeceamento do que uma jogada propriamente dita individual do Nketiah, né? Mas dois gols, primeiro jogo, tá ótimo. Entrou no segundo tempo, decidiu o jogo pra uhum. gente, mas é aquilo, pé atrás, vamos com calma. Espero que o Ele, Wenger não coloque ele pra jogar no time principal logo, o garoto começar a se machucar, que dá pra ver que ele não tem o porte físico pra isso ainda. Colocar pra treinar com os profissionais, os caras, como já tinha muita gente reclamando disso na época do Fábio, acho que o Fábio chegou a reclamar disso, que ele foi jogado assim, aos leões, então ele teve que se virar lá pra poder dar certo lá nos treinos, então acho que se tiver uma abordagem segura e calma com ele, o garoto pode dar certo. eu tô A olhando aqui, gente, ele a tem. gente, a gente tá cheio de jogador na base com nome não inglês, mas inglês, né? Mas o cara é inglês. Tem o Manquetia, que é inglês, tem o da Silva, que é inglês, É, tem o Bola, que é inglês. eu Então, acho que eles são descendentes de africanos. Tem sim, muita gente ali o que são da África de Eyoma, africano. Eyoma, É, Eyoma, não sei como é que se fala. tem Quem? Então, vários. Eyoma. Aaron Eyoma. Mas o primeiro nome dos caras é nome em inglês. Então, assim, a gente fica, É, né? A gente, Mas será que o Arsenal tem na zaga o Jordi, o Seitutu? Então, isso que assim, eu usei tutu. uhum. isso. Aí, tipo assim, tem uns caras que a gente fica até pensando, pô, será que o Arsenal não tá. Porque, assim, né, não se pode contratar jogadores de outras nacionalidades, acho que abaixo de 16 anos, se eu não me engano. É. O Arsenal tá aí criando uns gatos aí. É uma brincadeira, mas enfim. Não, só pra completar teu comentário, Enquete tem 1,77, 78 por aí. E aí, da forma que ele subiu, realmente pra mim foi impressionante. Wenger, inclusive, eu acho que tocando um pouquinho nesse ponto teu de colocar já pra jogar com o primeiro time, Wenger comentou depois que se ficou impressionado de fato com a atuação dele, principalmente pelo segundo gol, porque ele subiu de uma forma assim e cabeceou também de uma forma muito bem, né? E aí Wenger comentou não que vai, claro,
acalmar primeiros anos, né? Porque imagina, o cara tem 18 anos, primeira participação dele, estreia no Emirates, ele vai, faz um gol com 15 segundos, leva o time que tava perdendo pra prorrogação, aí depois vai, faz outro gol que levou o time pra próxima fase, apesar de ser a Copa da Liga, não é tudo isso e tal, contra o Norwich, time da segunda divisão, enfim. Querendo ou não, é muita coisa pra se fazer com 18 anos de idade, né? Enfim. E aí é muita coisa pra ele processar a cabeça ainda. E eu acho que o ponto positivo da gente de estar de estar de fato na Europa League essa temporada é que a gente tem chances para rodar, né, o elenco. Principalmente para dar chances para cara como este, né, Felipe? Sim, exatamente. A gente dá para ver que, especialmente na Europa League, o Arsenal está indo bastante modificado mesmo. Você vê o banco de reservas, especialmente, é só a molecada da base, né? Eu só tenho uma crítica a fazer, só isso, só para finalizar. Assim, eu vi que vocês falaram de revelação da base. Eu acho assim, que no caso do Ramsey, não vou colocar da base porque veio do Cardiff muito novo, mas os demais, eu acho que parece que essa transição principal, na verdade, assim, é um problema da Inglaterra em si, né? Não é só do Arsenal isso. Mas a transição para o principal de vários jogadores acaba que não dando muito certo. Se a gente for pegar nos últimos anos, como tirando o Ramsey, não tem ninguém, tem o Wilshere só. Mas vários meninos passaram, né? Que subiram para o principal, não vingaram, ou tem o Gibbs, talvez. Mas então, tem muitos meninos da base que a gente às vezes escuta falar muito bem, só que por algum motivo não acabam tornando-se realidade. Se você for puxar na base, tem o Zelalen ainda, que foi um cara que alguns anos atrás era tido como promessa e não vingou. Outro menino que está no elenco do Arsenal, o Raine Adelaide. Até um pouco... Oi? Afobe. Benique Afobe. Mas, por exemplo, o Raine Adelaide é um cara que ainda está no elenco do Arsenal, mas com toda essa rotatividade no plantel que o Wenger está dando, ele não está tendo chance. Então é uma coisa difícil de entender. Não sei se ele não conseguiu render o necessário. Lembro que no começo... Parece que teve um desentendimento com o Wenger. Parece que ele estava saindo demais, parece que estava faltando alguns treinos e não estava se comprometendo como o Wenger queria. Aparentemente. Então. Então pode ser isso. Mas, por exemplo, tem o Akpom também, que é outro jogador que surgiu, mas que não virou realidade. Então, assim, é isso que vocês falaram. Tem que ter calma, né? Porque base principal a gente sabe que é difícil, mas é óbvio que o que o Nketiah fez nesse segundo jogo como profissional é bacana, é legal. Tomara que ele consiga ter bastante chance. Verdade. Acho que foi uma boa conversa, né? Primeira boa conversa desde o jogo desde o jogo contra o Chelsea. Nem contra o jogo contra o Chelsea, acho que desde o jogo contra o Leicester que a gente não tem uma conversa positiva assim. A gente, desde a vitória contra o Chelsea, não teve uma vitória tão... Quer dizer, teve vitória contra o Leicester, não teve uma vitória que empolgasse tanto assim. Mas enfim, 2 vitórias na sequência. A gente pega no sábado o Swansea pela Premier League. E aí voltamos de novo pro Emirates Stadium. Sábado contra o Swansea, esperamos mais uma vitória. E depois aí seguimos também. A gente pega depois o Estrela Vermelha pela Europa League. E depois aí tem um clássico, né? Depois tem City Arsenal, dia 5 de novembro. Vamos ver o que é que o Arsenal faz desse jogo aí, né? Vamos esperar pra ver, é o jeito. Enfim, e na sequência tem North London Derby. Mentira. Não. Na rodada seguinte. Ih, rapaz. Aí tem dia 5 de novembro tem City Arsenal.
18 de novembro tem Arsenal e Tottenham, porque... Arsenal e Tottenham... Não, Tottenham Arsenal, Arsenal e Tottenham, porque tem data FIFA, né, no meio desse tempo aí. Enfim, ficamos por aqui. Valeu pela participação, Felipe. Valeu, até mais. Valeu também, Gerson. Até uma próxima. Valeu, rapaziada. Até mais aí. Até a próxima. Obrigado por você que escutou. Estamos no Twitter, no Facebook, no Stitcher e no YouTube. Abraço. Até mais.